Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Viga News aqui no Viga Cortes. Eu sou Nicole Chesterman e hoje vamos comentar uma conversa que chamou bastante a atenção no Ticaracaticache entre o comediante Rafinha Bastos, o Carioca e o Bola. Como sempre, a gente vai analisar os pontos mais relevantes dessa entrevista com foco nas observações que refletem muito sobre a nossa realidade, principalmente quando falamos sobre cultura e comportamento político. Então, já sabe, né? Se você gosta de conteúdo de qualidade e análises sempre alinhadas aos nossos valores, já deixa seu like e se inscreve no canal. Bom, a conversa começa com Rafinha Bastos falando sobre sua experiência nos Estados Unidos e as diferenças de comportamento entre os americanos e os brasileiros. Ele comentou que, enquanto os brasileiros são mais calorosos e abertos, os americanos, especialmente em cidades como Nova York, têm uma atitude mais fria e distante. E isso, galera, é um ponto importante que merece nossa atenção. Não é à toa que os valores do individualismo e o foco em resultados pessoais são tão fortes nos Estados Unidos, o que, no fundo, acaba refletindo no comportamento do povo. O brasileiro, por outro lado, sempre foi conhecido pela solidariedade e pelo espírito de comunidade. Não à toa, temos essa sensação de que, no Brasil, a amizade e os laços sociais estão sempre em primeiro lugar. Porém, quando o assunto é comportamento político, o que podemos aprender com isso? Bom, nos Estados Unidos, especialmente com a era Trump, vimos como o individualismo pode ser benéfico para quem deseja liberdade econômica e para quem está focado em preservar a autonomia individual. E, sinceramente, essa frieza dos americanos pode ser vista como uma consequência direta de um sistema político que preza pela autossuficiência e não por assistencialismo. Talvez um bom exemplo para nós aqui no Brasil, não é mesmo? Outro ponto que o Rafinha levantou foi sobre a falta de calor humano nos americanos. Ele até contou uma história engraçada sobre como ele e a esposa dele tentaram marcar um café com um conhecido e simplesmente o cara só tinha horário para maio. E isso mostra como, muitas vezes, no sistema americano, as relações pessoais ficam em segundo plano quando o assunto é eficiência e produtividade. Isso é algo a se pensar, porque se por um lado o Brasil é conhecido pela sua afetividade, por outro, vemos um país onde muitas vezes falta disciplina e respeito pela organização. Na política, isso acaba refletindo em como a sociedade brasileira é mais tolerante com os desvios e corrupções, enquanto, em países como os Estados Unidos, a ênfase no mérito e na justiça acaba sendo um alicerce mais sólido para a manutenção da ordem e da confiança no sistema. Agora, entrando num tema que gerou algumas risadas durante a entrevista, o Rafinha falou sobre o quão caótico pode ser o metrô de Nova York, com cenas bizarras de ratos gigantes carregando pizza e mendigos se masturbando no meio da rua. Mas, se a gente parar para pensar, essas cenas não são só engraçadas. Elas também falam muito sobre a decadência social que vemos em grandes centros urbanos. Nova York, que antes era um símbolo de prosperidade e ordem, se transformou em um reflexo de um sistema que deixou muitos para trás. Esses relatos trazem à tona a realidade da política esquerdista que tem governado algumas dessas grandes cidades, com um foco excessivo no assistencialismo sem considerar o impacto real na segurança pública e na qualidade de vida da população. Esse tipo de abandonismo social é algo que Trump sempre criticou em suas campanhas, pois ele sabia que, ao proteger as fronteiras e promover políticas de lei e ordem, as cidades americanas poderiam ser restauradas para que seus cidadãos voltassem a viver em segurança. O que podemos tirar de tudo isso? Bem, como conservadores, acredito que temos uma lição valiosa. Precisamos, sim, preservar nossos valores familiares, a solidariedade, mas também precisamos aprender com os erros de sistemas que priorizam o assistencialismo sem resultado e sem consequências. O exemplo de Trump e até de Bolsonaro aqui no Brasil mostra que é possível criar um sistema onde o mérito e a segurança sejam prioridades, sem esquecer que a família e os laços comunitários são o alicerce de qualquer sociedade forte. Então, gente, o que podemos concluir é que a conversa com o Rafinha Bastos foi mais do que uma troca de piadas. Foi uma excelente oportunidade para refletirmos sobre as diferenças de culturas e como, ao olharmos para o cenário político atual, podemos aprender a melhorar nosso próprio país. E claro, sempre lembrando que o respeito à família, valores sólidos e uma política de segurança e ordem são fundamentais para a construção de uma sociedade forte e próspera. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar todos os outros conteúdos aqui do Viga Cortes. Até o próximo Viga News!